Vamos? Olá, bom dia, a paz do Senhor a todos, espero que todos estejam bem, né? Espero que todos aí já estejam tendo uma manhã abençoada, né? Segunda-feira, segundo dia da semana, né? Opa, aqui isso. Segundo dia da semana, né? Segunda-feira, né? Para muitos é o primeiro, né? Vai começar ali a sua semana de trabalho, sua semana de correria, né? Então, para muitos o primeiro, para mim já é o segundo, né? Eu conto como domingo o primeiro dia da semana, né? E aqui amanhecemos, já levei Estezinha para a escola, vai estar de férias a partir de quarta-feira. Opa. Ok, meu querido. Então, já aqui, né, conversando com o Senhor, falando, Senhor, o que o Senhor quer conversar conosco hoje, já pedindo um socorro ao Senhor logo pela manhã. Falei, Senhor, qual é a palavra de hoje? Né? O que o Senhor quer falar nesta segunda-feira, dia 3 de julho, né? Chegamos aí, né, já passando da metade do ano, né? Já estamos no mês 7, né? Já mais um ano aí que vai se findar, né? Mas estamos sendo e seremos guardados pelo Senhor, né? Mais um ano que já vem se findando. E aí a palavra a qual o Senhor colocou, né, no meu coração nesta manhã está lá em Salmos, né? Salmos 124, né? Eu pedi um socorro para o Senhor, falei, socorro, Deus! E o Senhor veio com o Salmo 124 dizendo, né? Deus, o nosso protetor e libertador, né? Olha que lindo, né? Falando aqui, né? Um cântico de Davi, né? Deus, nosso protetor e libertador, né? Ele nos protege e nos liberta, né? Nessa manhã de segunda-feira, ele está falando para nós, né? Eu protejo você e eu liberto você, né? Lindo. E diz assim, né, no Salmo 124. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós e nos teriam engolidos vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós, as águas nos teriam submergido e sobre a nossa alma passado a torrente. Águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito o Senhor, que não nos deu por presa os dentes deles. Salvou-se a nossa alma, como um pássaro do laço dos passarinheiros. Quebrou-se o laço, e nós nos vimos livres. O nosso socorro está em nome do Senhor, Criador do céu e da terra. Amém? Essa passagem, ela fala, né, sobre... Ai, gente, esqueci minha água, deixa eu buscar. Só caindo. Eu esqueço que a minha garganta seca com muita facilidade. Fiz tudo antes de começar a esquecer o principal. Ah,
Mas vamos lá, voltando. Eita Deus. Aqui nesse salmo, fala do livramento, né? Que o Senhor deu, né? Davi aqui, ele está falando dos livramentos, né? Que o Senhor deu para Israel, que o Senhor deu para os homens, né? Eu estava fazendo um estudo aqui e diz, né? No estudo, né? Que quando Davi escreveu esse salmo, né? O povo ali de Israel já tinha uma rica história de livramentos, né? Da parte do Senhor, né? O Senhor já tinha feito grandes coisas, né? Pelo povo de Israel. Nossa, o que está acontecendo com o meu celular, gente? Estou ficando branca, parecendo um Gasparzinho. Já tinha tido grandes livramentos, né? Por parte do Senhor. Então, Davi, ele estava dizendo, né? Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga, né? Porque o Senhor libertou ali o povo de Israel, né? Da escravidão do Egito, né? O Senhor fez ali com que Israel passasse no meio do mar, né? Como um livramento ali, né? Das mãos de Faraó, né? Então, já havia uma longa história, né? De livramento para o povo do Senhor. Só que, ainda assim, muitos ainda não criam e não acreditavam, né? Como diz aqui no estudo, né? Muitos, assim como nos dias de hoje, ainda não acreditam que o Senhor é capaz de salvar, né? E de libertar, né? Não acreditam, acham que tudo é por obra das próprias mãos, né? E aqui fala até mesmo, né? No verso 4, as águas nos teriam submergido e sobre a nossa alma teria passado a torrente, né? Eu acredito que a história da travessia do mar foi se passando de geração em geração, né? Aqueles que viveram ali aquele momento foram passando de geração em geração. Então aqui Davi ele fala, né? Se não fosse o Senhor, as águas, né? Os teriam ali submergido eles não teriam passado pelas águas, né? No meio das águas. Eles teriam sido afogados também, porque não tinha para onde fugir. Atrás vinha Faraó e todos, né? Seus soldados. Na frente, o mar. E agora? E agora, Moisés? Nos trouxeste aqui para morrer? Né? Ali foi o que o povo falou, né? Mas ali o Senhor mostrou o livramento, né? E disse: aqueles egípcios que hoje vedes, né? Nunca mais tornará a ver, né? E assim o Senhor fez e faz até o dia de hoje, né? Aí ele continua dizendo, né? As águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito o Senhor que não nos deu por presa aos dentes deles, né? Ou seja, não deixou ali que o povo também, né, de Israel fosse novamente escravizado. O libertou, né? Aí vem, salvou-se a nossa alma como um pássaro do laço dos passarinheiros, quebrou-se o laço e nos vimos livres, né? Sabemos que o povo do Senhor, né, desde sempre é um povo perseguido, né? Um povo que sempre sofre perseguição, sempre tem alguém ali afrontando, né? Golias passou ali, né, o tempo afrontando o povo do Senhor, até que o Senhor, né, levantou ali Davi. Então, tem uma história de perseguição, né, ao povo de Deus, ao povo que chama, que clama pelo nome do Senhor, né? E isso não é diferente nos dias de hoje, né? Hoje, nós podemos dizer assim, que ficou um pouco, né, mais fácil de nós
pregarmos o evangelho, de nós vivermos, né, o evangelho, hoje se tornou mais fácil a nossa vida. Não somos, vamos dizer assim, mais escravos do homem, né? Sabemos que sim, que infelizmente ainda existem pessoas em situação de escravidão, mas vou trazer para o lado espiritual, tá? Não por esse outro lado. Então, assim, não sofremos hoje mais escravidão, já não temos mais aquela perseguição de outrora, né? Que viveu ali os mártires do Senhor, né? Todos eles, cada um ali viveu a perseguição, morreu, né? Sendo perseguido. E hoje nós não temos mais isso, né? Principalmente no Brasil, né? Nós somos um povo abençoado e um povo agraciado, porque nós podemos manifestar a nossa fé, né? Nós podemos proclamar a nossa fé. Nós podemos ir às praças e falar sobre o nome do Senhor Jesus. Nós podemos sair às ruas, né, com a nossa Bíblia na mão e anunciar o Evangelho a toda criatura. Nós podemos ter templos, igrejas, para nós estarmos indo ali adorar, né, ao nome do Senhor Jesus, cultuar ao nome do Senhor Jesus, né, sem sermos perseguidos, né, sem sermos ali afrontados, né? Então, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que temos hoje essa liberdade, né? Aqui no Salmo 124, Davi relata de todos os livramentos, né? Ele diz, se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, porque naquele tempo era complicado, né? Você falar no nome do Senhor, né? Você exaltar. E nós hoje somos um povo agraciado. Sabemos, né, que infelizmente, se você acompanhar aí, algumas notícias, né, sobre os missionários, principalmente sobre, né, o portal Portas Abertas, né, se você for ver, ainda existe muita perseguição contra o povo cristão, contra, né? Existem alguns países aí aonde você não tem liberdade para pregar o evangelho, onde você realmente é perseguido, né? Principalmente ali pelo povo Afeganistão, né? Aí eles ali que são, eles não creem, né, no cristianismo, né? Onde missionários que vão para lá têm que se esconder, né? Tem que viver escondidos, tem que fazer a obra ali escondidos, muitos em cavernas, né? Não podem, tem alguma coisa aqui? Não podem andar com as suas Bíblias, né? Nas mãos, não tem essa liberdade de, de falar, de anunciar o Evangelho. E nós temos. E muitas vezes nós não damos valor, né, a respeito disso. Hoje, nós ainda estamos vivendo um período de liberdade religiosa, né? Sabemos que ultimamente tem tido algumas afrontas, né? Hoje em dia tem pessoas querendo distorcer a palavra do Senhor, tem gente querendo, tem gente até querendo dizer aí que a Bíblia deveria ser reescrita porque ela está antiquada, né? O que está escrito nela aqui já não convém mais, mas assim, não convém porque Satanás ele quer fazer com que as pessoas acreditem que o certo virou errado e que o errado é que agora está certo, né? Satanás ele está querendo confundir, né, a muitos. E infelizmente muitos se encontram confundidos, né? É triste saber disso, é triste ver o quanto tem pessoas se deixando levar pelas mentiras de Satanás, né?
Mas, queridos, a palavra do Senhor, ela não muda e ela nunca vai mudar, né? O Senhor, ele é imutável. Quem muda somos eu e você, né? Quem toma uma decisão hoje e amanhã pode tomar outra, somos eu e você, mas o Senhor não, né? Então, assim, o Senhor, ele foi o mesmo que salvou, libertou e curou no passado, e é o mesmo que vai curar, salvar e libertar hoje, amém? E aqui, Davi, ele fala, né? O nosso socorro está em nome do Senhor, Criador dos céus e da terra, né? É o Senhor quem nos socorre, né? É o Senhor quem está do nosso lado o tempo todo, seja na afronta, né? Seja na perseguição, é sempre o Senhor, seja nos livramentos, é sempre o Senhor que nos guarda, né? Nós temos uma pastora no nosso ministério, a pastora Lucilene, que ela sempre fala assim para nós: você sabe do que o Senhor te livrou hoje, né? E muitas vezes nós sabemos, porque muitas vezes nós vivemos, né, o livramento assim de olhar e falar: meu Deus, poderia ter acontecido comigo, né? Poderia ter sido eu, meu Deus, que livramento, né? Acontece alguma coisa e você olha e você fala: meu Deus, né? Obrigada, Senhor, pelo livramento, né? Obrigada, Senhor, porque se não fosse a tua mão, é, eu poderia, né, ter sofrido algo aqui. E muitas vezes também nós não vemos, né, o livramento que o Senhor nos dá. Muitas vezes passamos desapercebidos aos livramentos, né? Porque livramento não é só aquilo que nós vemos, é aquilo que nós não vemos também, né? É, sabemos que, como é que eu posso dar um exemplo dos livramentos que não vemos? Vamos colocar aí, né, a Covid, né, que passou. Ah, Aline, mas muitos cristãos, né, que eram cristãos mesmos e tal, a Covid levou. Gente, é só para você poder entender, tá? Levou, foi como uma ministração que eu ouvi, né? Se não me engano, acho que foi ontem ou anteontem também. Levou, não foi a Covid que levou, né? Foi porque o que Deus tinha na vida daquela pessoa, né? Deu tempo, então o Senhor recolheu, né? Não foi a Covid, foi o próprio Deus que recolheu, porque já tinha feito a obra na vida dela. Eu vou colocar como um exemplo só para você entender, né? Veio aí a Covid, esse vírus, e você e a sua casa não pegaram, né? Não foram, não foram vítimas, né, desse vírus. Isso foi um livramento que você não viu, né? Você viveu, porém você não viu, porque você estava ali exposto, mas não chegou até você. Você não foi atingido, a sua casa não foi atingida, a sua família não foi atingida, né? Então, assim, você não viu, você passou, né, por ele, mas você não viu e o Senhor te livrou. Então, isso é um livramento que muitas vezes nós não vemos, né? E já o livramento que nós vemos é aquele: aí você está atravessando a rua, você olha para os dois lados, não está vindo carro nenhum, quando você passa, vem um carro desgovernado atrás de você e você fala: meu Deus, que livramento, né? Ali você viu o livramento das mãos do Senhor na sua vida, né? E o Senhor, ele é o nosso socorro o tempo todo. Ele diz, né? O nosso socorro está no Senhor. Então é isso. E, e nesse salmo, Davi fala, né? O Senhor livrou, né? Se não fosse o Senhor nas nossas vidas, né? Muitas pessoas têm a mania de falar assim: ah, eu cheguei aonde eu cheguei porque eu fui capaz, né? Eu cheguei onde eu cheguei porque eu estudei, foi mérito meu, né? Foi porque eu estudei, eu me capacitei. Não, eu conquistei com a força do meu trabalho. Ah, se não fosse eu para sair todos os dias, levantar cedo e trabalhar, né? Para conquistar ali a minha casa, conquistar o meu carro, conquistar a minha vida financeira.
Se não fosse eu me esforçar, se não fosse eu fazer, eu não teria. Não foi por mérito de ninguém, não. Foi por meu mérito, né? E muitas das vezes se esquecem que sim, também foi mérito seu, né? Sim, você se esforçou, né? Você estudou, você se capacitou, você levantou todos os dias, né? Saiu ali para trabalhar no frio, no calor, no vento, na chuva, né? Você deu ali o seu melhor, mas quem te deu o fôlego de vida, né? Para você levantar todas as manhãs e estudar e trabalhar, né? Quem foi que te deu saúde para você todos os dias sair da sua casa para trabalhar, né? Quem foi que te livrou no meio do caminho para que nenhum mal te assolasse, te encontrasse e você pudesse retornar para sua casa todos os dias, né? Quem foi que te deu a sabedoria de você administrar o seu ganho e poder conquistar a sua casa, o seu carro, né? Poder ter uma vida financeira confortável. Quem foi, né? É como diz aqui Davi, né? Não fosse o Senhor quem esteve ao nosso lado, Israel que o diga, né? Então, se não fosse o Senhor sobre as nossas vidas, o que seria de nós, né? Se não fosse o Senhor por nós, o que seria de nós, né? O que seria da Aline se não fosse o Senhor todos os dias, né? Me guardando, me livrando, derramando o fôlego de vida pela manhã sobre, né, a minha vida, sobre a vida da minha família, né? O que seria? Então, queridos, aqui Davi, ele está reconhecendo, né? Ele está reconhecendo a grandeza de Deus e ele principalmente está em todo o tempo aqui reconhecendo que tudo que Israel viveu, né? Tudo o que ele viveu não foi por mérito dele. Em nenhum momento aqui Davi diz, né, que os livramentos, né, foram feitos por causa dele, que as batalhas, que muitas batalhas, né, em que Davi passou, que Davi lutou, né, ele não está em momento nenhum atribuindo tudo isso a ele, dizendo, né, ele poderia dizer, ora, se não fosse eu me levantar e ir à batalha, lutar pelo povo, né? Ora, se não fosse eu um rei sábio, né? Um rei temente ao Senhor, ora, se não fosse isso, o que seria, né? O que seria de vocês, né? O que seria desse povo a qual eu governo, a qual eu sou rei? Mas não, né? Davi aqui, em todo o tempo, ele está engrandecendo ao Senhor, né? Em todo tempo aqui, Davi, ele está exaltando o nome do Senhor, porque ele está reconhecendo, se não fosse o Senhor, o que seria de Israel, né? Se não fosse o Senhor, o que seria da minha vida? Só que hoje, muitas pessoas não fazem isso, né? Muitas pessoas, ao acordar, não agradecem ao Senhor. Senhor, obrigada, porque mais uma manhã, né, eu pude abrir os meus olhos, né? À noite, antes de se deitar, não diz, né? Obrigada, Senhor, por mais um dia, qual o Senhor me guardou e o Senhor me livrou, e eu estou indo me deitar, né? Mais uma noite. Alimento, né? Enquanto muitas famílias não têm com o que se alimentar e você tem um alimento sobre a sua mesa, muitos não lembram de agradecer, né? Senhor, obrigada, porque enquanto muitos choram de fome, o Senhor mais uma vez proveu o alimento sobre a minha mesa, né? Para a minha vida, para a vida da minha família, né? Muitas pessoas não fazem mais isso, não reconhecem, né? A grandeza do Senhor, não reconhecem que tudo o que acontece em sua vida não é por próprio mérito, é pelo Senhor, querido. Porque se nós formos fazer, muitas vezes nós não vamos conseguir,
né? Se eu, Aline, quiser, né, por mim mesma, todos os dias pela manhã, vir aqui e falar algo para você de mim, né? Eu não vou conseguir, porque eu não posso falar nada de mim, né? Eu posso, assim, quando alguém pedir um conselho, pedir alguma coisa, uma opinião, eu até posso dar a minha opinião, né? Mas a palavra mesmo, uma palavra de conforto, eu só posso dar se for vinda do Senhor, né? Para eu vir aqui todas as manhãs, eu peço a direção do Senhor, né? Eu falo, Senhor, o que que o Senhor quer falar? O que o Senhor quer fazer? O que o Senhor quer nos dizer e nos ensinar, né? Porque eu reconheço todas as manhãs e todos os dias que eu sou dependente dele, né? Que nada na minha vida acontece se não for por ele, né, queridos? Eu, sem Deus, não sou nada e eu não sou ninguém, né? Você sem Deus não é nada, né? Todos os dias nós temos que falar como Davi. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, né? Israel que o diga. Quem é esse Israel que o diga? Esse Israel sou eu e sou você, né? A Aline que o diga. Se não fosse o Senhor ao meu lado todos os dias, né? A Aline que o diga, né? Se não fosse o Senhor para me livrar, para me guardar, para me dar entendimento, para me dar sabedoria, para me livrar dos meus inimigos. Nossa, Aline, você tem inimigos? Não sei, né? Na minha concepção, no meu entendimento, até onde eu sei, eu não tenho, né? Pelo menos eu não considero ninguém meu inimigo. Mas pode existir alguém que me considera como, né? A Erin é minha inimiga. E pode estar nesse momento desejando, né? O mal para mim, querendo fazer alguma coisa contra mim, né? Sem que eu saiba, né? E o Senhor tem guardado a minha vida, tem guardado a vida da minha família todos os dias, né? Porque quando nós temos que orar pela nossa família, para o Senhor também guardar os nossos, e o Senhor guarda através das nossas orações. Então, assim, se não fosse o Senhor, talvez eu poderia ser atingida, né? Então, se não fosse o Senhor, né, o que seria? Então, que nós venhamos nos lembrar disso o tempo todo, né? Se não fosse o Senhor, o que seria de nós, né? E tudo quanto formos fazer na nossa vida, que nós venhamos atribuir ao Senhor, né? Todas as nossas conquistas nós vamos atribuir ao Senhor. Tudo aquilo que nós conquistamos, né, que é o que nós fazemos, vamos entregar ao Senhor. Olha, Senhor, vamos consagrar, né, ao Senhor, entregar para Ele, né, falar, Senhor, obrigada, né, eu consegui, né, eu alcancei, mas ó, não foi por meu mérito, foi por mérito do Senhor. Foi porque o Senhor me capacitou, foi porque o Senhor esteve do meu lado o tempo todo, né? Sabemos que muitas pessoas não fazem isso, né? Como eu já citei, elas atribuem a si mesmo as suas conquistas e esquecendo que foi Deus, querido, né? Foi Deus que derramou fôlego de vida, foi Deus que deu entendimento, foi Deus que deu o livramento para você conquistar, né? Então, tudo quanto fizeres, entregue ao Senhor Jesus, né? Entregue a Deus e agradeça a Ele. Faça como Davi, né? Aqui no Salmo 124, o tempo todo, Davi, ele está enaltecendo o nome do Senhor e agradecendo, né, por tudo, dizendo, né, salvou-se a nossa alma, né? Ele está dizendo aqui, salvou-se a nossa alma como um pássaro do laço do passarinheiro. O que é esse laço do passarinheiro nas nossas vidas hoje? São as astutas ciladas do inimigo, né? A palavra do Senhor, ela nos diz que o nosso inimigo, ele anda ao nosso derredor, né? Como um leão querendo nos tragar, né? O inimigo, ele não brinca de ser inimigo, né? Muitas vezes nós brincamos de ser cristão, né? Muitas vezes nós não levamos a sério o cristianismo. Mas o inimigo, não. O inimigo das nossas almas, ele não brinca em nenhum momento, né? Ele não olha para mim e para você, né, com risadinha, com um sorrisinho, dizendo, vamos brincar hoje?
Vamos brincar? Eu vou correr atrás de você para tentar te pegar e você se esconde? Não, ele não faz isso. E a palavra do Senhor também diz que ele não precisa de muita coisa para nos devorar, né? Para nos tragar. Ele precisa somente de uma brecha, né? Aquilo que muitas vezes nós achamos que é pequenininho, né? Mas é o que ele precisa para entrar e destruir as nossas vidas. E destruir sem dó nenhum e sem nenhuma piedade, porque ele não tem, né? Então, é por isso que Davi diz, né, que o Senhor salvou a nossa alma, né, do laço do passarinheiro, e trazendo para nós é isso, né? O Senhor, ele nos livra todos os dias do nosso inimigo, né? Todos os dias o inferno se levanta contra a minha e a tua vida, né? Mas nós que estamos guardados e revestidos no sangue do Senhor Jesus, que morreu na cruz por nós, né? Nós que entregamos a nossa vida a Ele todos os dias, nós que quando amanhecemos, né? Oramos a Deus e pedimos, Senhor, nos guarda neste dia, né? Nos livra neste dia. Ele nos livra e nos guarda, querido. Só que nós temos que reconhecer que se amanhecemos e se chegamos ao final de mais um dia, foi porque o Senhor nos guardou. Foi porque o Senhor nos livrou, né? Aqui neste salmo, Davi ele nos ensina em tudo a atribuir ao Senhor, né? Tudo, 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 querido. Você conquistou, você conquistou, o que eu posso dizer? Uma porta de emprego, né? Você conquistou, conseguir aquele emprego que eu tanto queria. Obrigada, Senhor, porque o Senhor abriu a porta para mim, que eu precisava, né? Não dizer, não, porque eu me saí bem na entrevista. Glória a Deus, sim, né? Você se saiu bem na entrevista, louvado seja Deus. Mas você se saiu bem porque o Senhor te capacitou para que você saísse bem naquela entrevista e você conquistasse o seu emprego, né? O seu patrão, né? Ali, ele te deu uma missão para você fazer, né? Ele deu algo nas suas mãos para você fazer e você conseguiu fazer com excelência, né? Você conseguiu entregar ali para ele aquilo que ele colocou nas suas mãos para fazer, né? Não fala, não, tá vendo? Fui eu que fiz, eu consegui. Não, atribua ao Senhor Jesus. Senhor, obrigada, né? Porque foi me atribuída uma tarefa para fazer e eu consegui executá-la, mas eu só consegui porque o Senhor foi comigo, né? Eu consegui porque o Senhor me capacitou, o Senhor me instruiu, o Senhor me deu estratégias de como fazer. Então, muito obrigado, Senhor, né? Vamos aprender com Davi, né? Por que Davi foi um homem segundo o coração de Deus? Porque ele sempre reconhecia o Senhor, né? Até mesmo quando ele pecava, ele ia diante do Senhor, ele pedia perdão ao Senhor, ele se arrependia verdadeiramente ao Senhor e ele atribuía, né? Falava, Senhor, eis-me aqui, né? Me perdoa. E quando ele vencia uma batalha, né? Quando ele conquistava algo, ele não se engrandecia, né? Mesmo sendo rei, ele não se engrandecia, né? Ele dizia: foi o Senhor nos livrou. Davi sempre engrandeceu ao nome do Senhor. Todas as suas conquistas foram em nome do Senhor Jesus, né? Davi sempre colocou o Senhor Jesus acima de tudo, né? Sempre colocou Deus, né? Sempre colocou Deus acima de tudo, né? Ele diz, foi o Senhor. Aqui nesse salmo é mais né, uma amostra de como Davi reconhecia, porque ele falou, se não fosse o Senhor, né? Se o Senhor não estivesse conosco, se o Senhor não nos livrasse, se o Senhor não os guardasse. Então, que nós venhamos aprender com Davi, né? Que nós venhamos aprender com ele, a sempre colocar o Senhor em primeiro lugar em tudo, atribuir, né, todas as nossas conquistas ao Senhor Jesus, né? Tem um louvor agora que, né, da Gabriela Rocha, que diz, né, te dei os meus fracassos e as tuas vitórias eu te darei também, né? Por quê que esse louvor diz isso? Porque quando nós fracassamos, né,
quando nós erramos, aí nós chegamos diante de Deus, né? Aí nós falamos, poxa, Senhor, né? Olha, não deu, não consegui, não, né? Eu tentei, não deu. Aí nós vamos, assim, vamos dizer entre aspas, né, mais ou menos. Aí nós vamos reclamar com Deus, né? Porque não deu certo. Olha como somos ingratos, né? Quando não dá certo, aí nós vamos diante de Deus, né? Aí nós falamos, ai Senhor, não deu certo, né? Por que que não deu certo, né? Eu queria tanto, eu me esforcei, eu almejei, eu estudei, né? Eu fiz tudo para que tudo desse certo, mas não deu. O que que aconteceu? Por que que o Senhor não deixou? Por que que o Senhor não permitiu, né? Por que que eu saí envergonhado dessa situação, não consegui? Olha só a nossa ingratidão, né? E isso tudo nós levamos diante de Deus, né? Aí nós vamos conversar com ele, aí nós lembramos dele, né? Não deu certo, né? Não saiu como eu planejava, né? Eu fiz um plano e aconteceu outro, né? Eu me entristeci, eu fiquei brava porque eu não consegui. Aí eu vou falar com Deus. Aí eu vou diante dele para falar. Mas aí, quando dá certo, quando eu consigo, quando eu conquisto, né? Quando eu entro naquilo que eu queria, quando eu conquisto aquilo que eu queria, quando dá certo, quando as pessoas olham para mim, as pessoas falam: caramba, você conseguiu, olha só, meu Deus, quem te viu, quem te vê, olha aí, né? Aí você se esquece de agradecer a Deus? Aí nós nos esquecemos de, né, diante dele e falar obrigado, Senhor, porque se não fosse o Senhor eu não teria conseguido. Se não fosse o Senhor, eu não teria sido capaz. E aí, né? Não lembra? Não vai? Por quê? Né? Aí você fala, não, eu consegui, eu fui lá, eu fiz, eu aconteci, eu passei na prova, eu conquistei, né? E aí você fala tudo eu, e você se esquece que não tem eu nenhum, né? Quem te capacitou foi o próprio Deus, né? Quem te ajudou, quem te guardou foi o próprio Deus. E muitas vezes não reconhecemos isso, né? Então, nesta manhã, o Senhor ele nos atenta a isso, né? Quando conquistares, lembra-te de agradecer. Lembra de fazer como Davi, né? Muitos querem ser Davi, né? Só na honraria, né? Muitos só querem ser Davi, muitos só se lembram de querer ser como Davi na hora de receber a honra, né? Ai, Senhor, me honra como Davi, né? Davi foi honrado ali, né? Na frente dos seus irmãos. Davi foi ungido na frente dos seus irmãos, né? Da sua família, da sua parentela. Davi era ali um ruivinho baixinho, rejeitado, né? Que só ficava ali cuidando das ovelhas, né? Nem na casa ficava, né? Quando o profeta Samuel foi até a casa de seu pai ali amando do Senhor, né? Bom dia, amiga, paz. Quando o profeta foi ali, né? Seu pai chamou todos os seus irmãos, mostrou um por um, porque todos eram grandes, né? Grandes, fortes, formosos. Então, ali, todos eles se engrandeceram, né? Então, todos querem ser como Davi nessa hora, né? Todos não. Também na hora de matar um gigante, de ir lá e pegar a pedrinha e matar um gigante, nessa hora todo mundo quer ser Davi, né? Não, eu sou como Davi, eu mato o gigante, né? Eu sou como Davi, Senhor, me faz como Davi, me faz ser honrado, né? Mostra para o povo aí que o Senhor vai me honrar. Mas muitos se esquecem de ser como Davi no reconhecimento, né? Muitos esquecem de ser como Davi na hora de atribuir ao Senhor aquilo que é por direito, né?
Muitos esquecem de ser como Davi na hora que pecam, de ir diante do Senhor, de Deus, reconhecer o seu erro, né? Reconhecer o seu pecado, rasgar o seu coração e falar: Senhor, me perdoa. Senhor, me perdoa, né? Porque eu fiz aquilo que era mal aos teus olhos, né? Muitos se esquecem de ser como Davi na hora do luto, né? Que Davi, mesmo no luto, ele chorou, ele se entristeceu, mas ainda assim ele se levantou e adorou ao Senhor, né? E muitas vezes nós, quando vivemos um luto, vivemos algo, né? Nós apenas questionamos e reclamamos ao Senhor, né? Fácil é ser Davi nas conquistas, né? Na honraria, mas é difícil ser Davi nos momentos difíceis, né? É difícil ser Davi na hora do pecado, quando peca e ir até o Senhor. Aí é difícil, né? Aí Davi sai de cena, né? É difícil ser Davi na hora de conquistar algo e entregar ao Senhor, em dizer: se não fosse o Senhor, né? Aí o ego vem, né? Aí o eu se enobrece, cresce e diz: foi eu consegui, eu conquistei, eu fui lá, eu lutei, eu batalhei, né? E aí? Nessa hora você não é Davi, né? Diz o Senhor: cadê o Davi na hora de entregar a tua conquista para mim, né? Cadê o Davi na hora de falar: a minha vitória veio porque o Senhor foi comigo, né? Então, nessa manhã, que nós venhamos ser como Davi, mas verdadeiramente entregar tudo ao Senhor Jesus, né? Entregar as nossas vitórias, né? Entregar os nossos fracassos, entregar as nossas tristezas, mas principalmente as nossas vitórias e as nossas conquistas, né? Que nós venhamos entregar ao Senhor, né? Dizer: se não fosse o Senhor, o que seria de mim, né? Olhar para o céu e dizer: Senhor, se não fosse o Senhor, aonde eu estaria aqui, né? O que seria da minha vida, né? O que seria de mim se não fosse o Senhor, né? Será que eu já teria sido submergido pelas águas, né? Será que o laço do passarinheiro já teria, né, me prendido, né? Será que se o Senhor não fosse comigo, será que eu ainda seria um escravo nas mãos de Satanás? Será que eu ainda seria um cavalo, né? Porque Satanás, ele nos chama de cavalo, enquanto Deus nos chama de filhos, né? Será que eu ainda seria um cavalo nas mãos de Satanás? O que seria de mim, Senhor, se não fosse o Senhor pela minha vida, né? Então, queridos, guarde essa palavra. Eita, guarde essa palavra no seu coração. Guarde firmemente esta palavra no seu coração. Amém? Se não fosse o Senhor, o que seria de mim? Né? Todos os dias, olhe para si mesmo, né? E pergunte: o que seria de mim se não fosse o Senhor? Né? Eu olho para mim todos os dias e falo: o que seria da Aline se não fosse o Senhor pela minha vida? O que seria de mim, né? O que seria da minha casa? O que seria da minha família se não fosse o Senhor? Então, é isso aí, Vani. Se não fosse a destra do Senhor sobre a minha vida, o que seria de mim? Exatamente, né? Se não fosse, né? Se não fosse o Senhor, nem aqui estaríamos. Seríamos condenados, né, à morte. Até, né, para sempre seríamos condenados. Ele veio e nos deu a salvação e libertação. Então, faça essa pergunta para você mesmo todos os dias. O que seria de mim? Porque quando você fizer essa pergunta, o que seria de mim se não fosse o Senhor, né? Você vai estar regando dentro de si
o reconhecimento de que o Senhor é tudo sobre a sua vida e que nada você vai conquistar se não for Ele, né? Como eu falei em outras ministrações sobre a fé, sobre o grão de mostarda, né? Regue essa sua germine essa semente da fé dentro de você, dizendo: o que seria de mim se não fosse o Senhor? Amém? Então é isso que o Senhor quis nos dizer nesta manhã. Amém? Espero que você tenha sido edificado, que o Senhor tenha falado ao seu coração, né? Entrei um pouquinho mais cedo hoje, porque tem algumas coisas para fazer, mas vou tentar entrar nos outros dias às 9 direitinho, né? Para nós estarmos falando a palavra do Senhor. Que hoje eu tenho algumas coisas que eu falei, Senhor, para não ficar também muito tarde, né? Vou entrar um pouquinho mais cedo, senão depois vai ficar muito tarde, aí depois também vou ter que buscar a Esther, e aí Esther chega, é correria, e hoje tem terapia, né? Então, falei, Senhor, eu vou um pouquinho mais cedo hoje, mas fala conosco. E o Senhor falou, queridos, né? Através do Salmo 124, né? Deus, o nosso protetor e libertador. Se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que eu diga. Amém? Então, queridos, que você tenha uma segunda-feira abençoada, né? Vamos estar orando para estar encerrando este nosso propósito. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer, Senhor, por esta palavra. Eu quero te agradecer, Senhor, por mais uma vez o Senhor ser com a minha vida, por mais uma vez o Senhor ter se manifestado na minha vida através da sua palavra, Pai. Senhor, eu quero te agradecer por esta palavra abençoada, qual o Senhor falou conosco nesta manhã. Eu quero te agradecer, Senhor, por o Senhor vir abrir os nossos olhos e nos atentar mais uma vez de que tudo, Pai, na nossa vida é por tua causa, Senhor. Que nada, Senhor, do que nós fazemos é por intermédio nosso, né, Senhor, por nossa própria conquista, mas que tudo é por tuas mãos, Senhor, porque nada nós conseguiríamos fazer se não fosse o Senhor por nós, Senhor. Pai, nos ensina a ser como Davi, Pai, mas não somente a ser como Davi na hora de ser honrado, mas sermos como Davi na hora de te reconhecer, Pai, como nosso Deus, como nosso Salvador e como nosso libertador. Reconhecer, Pai, como Davi, em que tudo é o Senhor quem faz pelas nossas vidas. Quando nós conquistamos é porque o Senhor permitiu, e quando nós não conquistamos também, porque o Senhor não permitiu, mas o Senhor sabe de todas as coisas. Pai, abençoa, Senhor, a vida dos meus irmãos que estão assistindo, Pai, este vídeo. Pai, ser com cada um deles. Guarda, Senhor, cada um deles nessa segunda-feira, aonde quer que eles forem, Pai. Que eles sejam benditos ao ir, mas que eles também sejam benditos ao voltar, Pai. Senhor, aquele que vai sair para trabalhar, guarda, liberta, Senhor, aquele que vai pegar o ônibus, aquele que vai pegar o seu próprio veículo, livra do acidente, coloca os teus anjos, Pai, na frente desses automóveis, para que eles possam ir e voltar em segurança, Pai, para suas famílias. Senhor, dá um dia de trabalho abençoado para os teus filhos, Pai. Senhor, que essa segunda-feira venha ser uma segunda-feira de vitória, venha ser uma segunda-feira onde nós possamos ouvir a tua voz, Pai. Senhor, obrigada, Pai, por tudo quanto o Senhor tem feito pelas nossas vidas. E por isso, Senhor, eu te louvo e te agradeço, Pai, por todos os feitos que o Senhor tem feito por nós e ainda aquilo que o Senhor vai fazer, Pai, que eu não vi, mas eu acredito, Pai, que o Senhor já fez o melhor pela minha vida e pela vida dos meus irmãos. Por isso, Pai, te louvamos e te agradecemos nesta manhã, no nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus, tá bom? Tenham todos uma segunda-feira abençoada. E se o Senhor Jesus não voltar para nos buscar ainda hoje, amanhã estamos aqui mais uma vez para aprender mais um pouquinho da palavra do Senhor, né? E ouvir a voz dele mais um pouquinho. Fiquem com Deus. Um beijo a
todos. Fiquem na paz do Senhor Jesus e até amanhã.